Olá! Sejam bem-vindos a mais um programa do Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Isolina Martins Spínola e estamos juntos na aula de Biologia do 12º ano. O tema da aula de hoje é mutações cromossômicas numéricas. Na aula passada, nós estudamos as mutações cromossômicas estruturais. Muito bem. E vimos o conceito de quê? Vimos o conceito de mutações cromossômicas estruturais. Também analisamos algumas formas de mutações cromossômicas estruturais, ou seja, tipo, e vimos alguns exemplos, tais como duplicação, muito bem. A inversão, sim. Falta mais, a dileção e ainda vimos a translocação, que pode ser simples ou então recíproca. Muito bem. Hoje nós temos como objetivos reconhecer uma mutação cromossômica numérica. Vamos abordar os conceitos de mutações cromossômicas numéricas, de aneuploidia, trissonomia, conceito de monossomia e nulissomia. E ainda vamos compreender a origem e as causas das aneuploidias. Assim, o que são mutações cromossômicas numéricas? As mutações cromossômicas numéricas acontecem quando ocorrem erros que se traduzem pela alteração do número de cromossomas dos indivíduos. Quando isso acontece, nós podemos observar através da análise do cariótipo destes indivíduos. Não são compatíveis com a vida humana quando afetam todos os cromossomas de um indivíduo. E ainda podemos dizer que conduzem às alterações no cariótipo dos indivíduos que podem apresentar um cromossoma a mais ou a menos na sua constituição. Nas alterações cromossômicas numéricas, usa-se o sufixo somia para indicar a alteração numérica no respectivo cromossoma. Estão associados a fenómenos de não disjunção dos cromossomas durante a meiose. Tendo em conta que as mutações cromossômicas numéricas estão associadas a fenómenos de não disjunção dos cromossomas durante a meiose, é importante compreendermos o conceito de aneuploidia. Então, vamos lá. Aneuploidia ocorrem ou acontecem quando há erros na separação dos cromossomas durante a meiose, envolvendo apenas um determinado par de homólogos. Que tipos de aneuploidias existem? Temos caso de trissonomia, que são situações em que é afetado apenas um par de cromossomas, existindo um cromossoma a mais, e pode ser representado tendo em conta 2N mais 1. A monossomia corresponde a situações em que é afetado apenas um par de cromossomas, faltando um cromossoma. Podemos representar a monossomia tendo em conta 2N menos 1. E a nulissomia, que correspondem a situações raras em que pode não existir nenhum cromossoma de um determinado par. Como é que nós podemos representar a nulissomia? Podemos representar tendo aqui em conta 2N menos 2. O 2N representa o quê? O número total de cromossomas que nós podemos encontrar num determinado par. Menos 2. Se é menos 2, não é? O que é que nós vamos ter nesse par de cromossomas?
nenhum cromossoma. Daí a nulissomia. De seguida, vamos compreender como é que ocorrem a trissonomia, a monossomia e a nulissonia, ou seja, os tipos de aneuploidias. Com esta imagem, nós vamos perceber casos de aneuploidias, ou seja, como é que ocorrem os casos de aneuploidias. Vamos considerar o processo que está a ocorrer, que é a gametogênese, sendo um processo de formação de gametas femininos. Então, aqui nós temos as fases da meiose, portanto, a anafase 1 e a anafase 2. Na situação A, verificamos que a não disjunção dos cromossomas ou a não separação dos cromossomas acontece durante a primeira divisão, ou seja, na anafase 1. Prestem atenção. E de seguida, vamos ver que na situação B, essa não disjunção ocorre na segunda divisão, ou seja, na anafase 2. Então, vamos observar, tendo em conta a não disjunção dos cromossomas, tanto na primeira divisão como na segunda divisão, o que é que resulta, ok? Portanto, aqui resulta uma célula como uma célula sem cromossoma, enquanto que a outra célula aparece com os respectivos cromossomas. E vamos para a situação B, em que não ocorreu a separação dos cromossomas na segunda divisão, ou seja, na anafase 2. Portanto, aqui já vamos ter a formação de gametas femininos, não é? Aqui não ocorre a separação de quê? Dos cromátides. Por isso, uma das células não apresenta cromossomas, ok? Enquanto que a outra célula apresenta os dois cromátides. Na outra situação, nós temos aqui, não é, a separação das cromátides e, como resultado dessa separação, cada uma das células apresenta um cromátide. E essas células, após a fecundação, qual é o número de total de cromossomas que apresentam? Vamos ver para o primeiro caso. Como resultado do processo da fecundação, vamos ter ovo ou zigoto, assim. Neste caso, o ovo ou zigoto vai apresentar só um cromossoma. No caso 2, também somente um cromossoma. E no caso 3, vamos ter 3 cromossomas. Prestem atenção. Aqui, a célula feminina já tinha quantos cromossomas? 2 cromossomas. E a célula masculina, 1 cromossoma. Portanto, o ovo que resultou apresenta 3 cromossomas. Vamos ver o caso seguinte, que também vai ser um ovo com 3 cromossomas. Mas, no caso da não disjunção ocorrer na segunda divisão, ok? Vamos ter a formação de um ovo ou zigoto com 1 cromossoma, seguido de quê? Vamos ver. A formação de um ovo ou zigoto com 3 cromossomas, também resultante aqui, não é? De 2 cromossomas provenientes da célula feminina, mais 1 cromossoma proveniente da célula masculina. Continuando. Portanto, vamos ter, neste caso, vamos ter um ovo ou zigoto com 2 cromossomas, um da célula masculina e o outro da célula feminina. E, por último, vamos ter também um ovo com 2 cromossomas.
Assim, o primeiro caso representa um monossômico, um aneuploidia monossômico. Por quê? Porque o ovo ou zigoto, não é, apresenta apenas um cromossomo. Portanto, 2N menos 1. Segundo caso, também é um monossômico. 2N menos 1. E o terceiro caso? O terceiro caso é um trissômico, ou seja, 2N mais 1. O quarto caso também é um trissômico, 2N mais 1. O quinto caso é um monossômico, 2N menos 1. O sexto caso, um trissômico, 2N mais 1. E o sétimo caso é o euploide, ou seja, 2N, o número normal de cromossomos. E, por último, também é o euploide, ou seja, o número normal de cromossomas, 2N. Então, com a análise desta figura, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que a trissonomia, a monossomia ou a nulissomia podem resultar de duas situações que ocorrem durante o processo da divisão meiótica. Quer seja durante a não disjunção dos cromossomas na primeira divisão, ou então a não disjunção dos cromossomas na segunda divisão. Resumindo, a não disjunção de cromossomas pode ocorrer durante a primeira e a segunda divisão da meiose. Na anafase 1, quando os cromossomas não se separam pelos pontos de quiasma de forma igual para cada polo da célula, ou na anafase 2, quando os cromossomas não são distribuídos de forma equitativa, ou seja, não se verifica a separação dos cromatídeos para os polos opostos da célula. Portanto, as aneuploidias podem ocorrer quer durante a formação de gâmetas femininos, quer durante a formação de gâmetas masculinos. A não disjunção pode ocorrer também tanto ao nível dos autossomas como ao nível dos cromossomas sexuais. E com isto, de seguida, nós vamos analisar duas anomalias resultantes dessa não disjunção de cromossomas autossomas e de cromossomas sexuais. Como exemplo de aneuploidias que afetam os autossomos, vamos analisar a trissonomia 21 ou síndrome de Down. A trissonomia 21 é caracterizada pela presença de 47 cromossomas, como podem ver aqui, 47XX, no caso de ser um indivíduo de sexo feminino, ou então 47XY, no caso de ser um indivíduo do sexo masculino. Caracteriza-se pela presença de carga genética superior à normal, portanto, apresenta um cromossoma 21 extra, não é? Os indivíduos apresentam uma forma de olhos característica, uma baixa estatura, boca pequena e frequentemente aberta devido à dificuldade que têm em acomodar a língua, apresentam um atraso mental com graus muito variáveis, malformações cardíacas e apresentam um elevado risco em desenvolver leucemia e doenças de Alzheimer. Aqui nós temos um indivíduo com síndrome de Down e aqui embaixo um respectivo cariótipo, ok? Como podem ver, no par de cromossomas 21, está aqui, temos quantos cromossomas? Portanto, temos mais um cromossoma para além do número normal, que deveria lá estar. Neste caso, temos 3 cromossomas, ok?
De seguida, vamos analisar um outro exemplo, mas referente a aneuplodias que afetam os cromossomas sexuais. A síndrome de Turner, não é? Representado aqui pelo 45 cromossomas, não é? Sendo que no cromossoma sexual encontramos apenas o cromossoma X. A síndrome de Turner é a única monossomia viável na espécie humana, devido à ausência do outro cromossoma no par do cromossoma sexual. Geralmente são mulheres que apresentam baixa estatura e desprovidas de características secundárias. Apresentam órgãos genitais infantis, os ovários não funcionam. Normalmente, a frequência desta anomalia é de um caso em cada 2.700 nascimentos. Temos aqui um indivíduo com esta anomalia e podemos verificar no cariótipo do indivíduo com síndrome de Turner, não é? Que no par de cromossomas 23, ou seja, no par de cromossomo sexual, não existe o outro cromossoma, melhor dizendo. Assim, só temos um cromossoma X ou um caso de monossomia. Depois de estudarmos as mutações cromossômicas numéricas, de conhecermos os processos que condicionam as aneuploidias, o aparecimento de trissonomia, monossomia e monossomia, agora vamos fazer um pequeno exercício. Exercício 1. Considerando as mutações cromossômicas numéricas, classifique de verdadeira, com um V, ou falsa, com F, cada uma das seguintes afirmações. Afirmação A. São mutações que envolvem apenas um gene. Afirmação B. Ocorrem durante a meiose. Afirmação C. Não são letais. Afirmação D. A síndrome de Down caracteriza-se pela presença de 3 cromossomas no par 21. E, por último, a afirmação E. A síndrome de Turner afeta os autossomas. Vamos então identificar quais são as afirmações verdadeiras e quais são as falsas. Conseguiram? Já identificaram as afirmações falsas e as verdadeiras? Vamos ver se acertaram. Então, quanto à primeira afirmação, as mutações cromossômicas numéricas são mutações que envolvem apenas um gene? Claro que não. Então, a afirmação é falsa, porque as mutações cromossômicas numéricas mexem com o número de cromossomas. Afirmação B. Ocorrem durante a meiose. O que é que nós estivemos a analisar na aula? Não é? Que o processo de separação dos cromossomas, que não acontece na divisão 1, divisão 2, ou seja, estamos a falar do processo da meiose. Então, a afirmação é verdadeira. Não são letais. E o que é que nós vimos? Claro que a afirmação é falsa. Muito bem. Afirmação D. A síndrome de Down caracteriza-se pela presença de 3 cromossomas no par 21. Como é que nós vimos a constituição do par do cromossoma 21? Quantos cromossomas tinha? Muito bem, 3 cromossomas. Então, a afirmação é verdadeira. E, por último, a afirmação é:
A síndrome de Turner afeta os autossomos. Será? Claro que não. É uma síndrome que afeta os cromossomos sexuais. Quase no fim, mas antes vamos levar um trabalho para casa. Considere as perturbações que ocorrem no material genético dos indivíduos, as mutações. Vamos, em 1.1, diferenciar as mutações gênicas das mutações cromossômicas. Portanto, vamos relembrar as aulas passadas e ver qual é a diferença entre as mutações gênicas e as mutações cromossômicas. E o segundo exercício, o que é que vamos fazer? Vamos distinguir as mutações cromossômicas estruturais das mutações cromossômicas numéricas. Antes de terminar, vamos recordar o que é que nós fizemos na aula de hoje? Hoje nós trabalhamos as mutações cromossômicas numéricas. Abordamos o conceito de mutações cromossômicas numéricas como alterações que ocorrem no número de cromossomas. Abordamos também os conceitos de aneuploidia, trissonomia, monossomia e nulissomia, não é? E compreendemos os conceitos de zigotos trissômicos e monossômicos, como casos de aneuploidias. E foi isso que nós vimos. Para a aula de hoje, no programa Aprender e Estudar em Casa, é tudo. E até a próxima aula. Tchau!